Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renata Giacometti, tô aqui, vai ter uma live agora, né, aqui pelo Direito News, para falar sobre honorários, desculpa, gente, honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Agora eu tenho que aguardar aqui o professor, aqui ó, já bastante gente entrando, já dei meu primeiro fora, né, porque eu adoro dar umas trava-línguas. Mas o professor entrando, a gente já começa a live. O professor que vai dar a aula, né? Explicar um pouco melhor do que está acontecendo, dos entendimentos dos juízes, enfim, é o professor Eduardo Rockenbach, juiz do trabalho da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo. E ele é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, né, da USP. E tem muito a nos passar, é um professor excepcional, com com um saber jurídico absurdo e, além de tudo, de uma didática que não tem nem o que falar, tá? Ele tá aqui meio perdido no Instagram, gente. Eu vou ter que dar uns conselhos aqui para ele. Ai, como é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu tentar conta Direito News. Não tá. Oh, meu Deus do céu. Oi, Paulo, tudo bem? Eu acho que ele não entendeu que precisava entrar no meu ao vivo. Gente, eu vou ter que entrar no WhatsApp para poder falar com ele. Oi, gente, desculpa, voltei. Ele tá tentando entrar, eu coloquei ele pelo Direito News, né? E ele tá aqui se adaptando com o aplicativo. Olha que loucura, gente. Tudo aqui quem sabe faz ao vivo, né? Então, como diria Faustão. Então, vamos lá tentando levar aqui a aula com o melhor entretenimento possível antes do professor entrar. Ele já falou aqui, peraí, eu tô só recebendo mensagem de WhatsApp. E enquanto isso, tô vendo aqui bastante gente entrar. Oi, Paulo. Oi, Lude. Paulo Basílio, que faz aula comigo. A Patrícia Couto, que também é professora aqui, ela é professora, ela é advogada de sindicato dos condomínios. Ela é advogada trabalhista, minha amiga. A Sandra Nunes, que também é advogada. A Sabrina, que é minha sócia, que eu tô achando que eu vou ter que mandar o telefone do professor para ela, que eu não avisei. Sabrina, não, eu vou ter que sair de qualquer forma e mandar o telefone do professor para ela. Eu acho que ele tá tendo um pouquinho de complicação. Paty, você tem o telefone do professor. Fala para ele, explica para ele como ele entra, por favor, por favor, por favor, me ajuda. Ah, a Patrícia fez uma super live. Grande São Paulo, que ela tá falando, Paty, por favor, me dá uma ajuda aqui com o professor. Ele não está me localizando. Obrigada. Pronto. Agora eu já vou ter uma assistência, porque eu não pensei em dar o telefone pra minha sócia, mas a Paty me ajuda. Oi, Elias, tudo bem? Gente, o Elias é o que faz as minhas canecas, porque por sinal não peguei minha caneca, porque hoje tá calor, acabei não tomando. As canecas personalizadas, e são maravilhosas, todos que estão ganhando estão amando. E aqui Deusmari, que é meu cliente. Gente, assim, os honorários, assim, tá tendo muito entendimento, né? Oposto na Justiça do Trabalho. Tem juiz, desculpe, home office, cachorra brincando, tá, gente? Muita gente, cada juiz
tá tendo um entendimento no sentido de que tem juiz que manda descontar o dinheiro do próprio empregado, do que ele vai receber. Tem juiz que entende que não é assim, que o CPC também não é assim, né? O Código de Defesa do Consumidor, que não é o Código de Defesa, o Código de Processo Civil. Obrigada, Paty. Ele vai responder. Ele deve estar meio desesperado lá. E ele falou que tem uns 6 ao vivo lá, mas ele não tá me enxergando. E aí o que acontece? Então a gente está tendo decisões opostas, né, na Justiça do Trabalho, mas tem um entendimento já do TST que firmou, né, sobre a inconstitucionalidade de uma parte do artigo lá que fala dos honorários sucumbenciais. Porém, na verdade, o que ele fala é da exigibilidade, não é da inexigibilidade, né? O lance é que fica suspenso o pagamento, e é isso que o professor vai poder explicar melhor. E eu tô precisando dele aqui, gente, eu vou ter que dar um pause de novo. Voltei. Eu falei pra ele, a Patrícia Couto te mandou mensagem, entra lá que ela tá tentando falar com você pra te ajudar. Já falou que tá falando com a Patrícia vai ajudar. Enfim, gente, é isso, né? Agora aguardar aqui o professor, que é excelente. Inclusive a Patrícia já deu um curso com ele lá aqui no Fórum Trabalhista, eu falando da minha amiga, né? Porque a gente, todo mundo se ajuda. Oi, Estivalete, minha outra amiga, advogada também. Luciana Cutieri, todo mundo aqui, ó, Direito News. Ai, o professor conseguiu entrar. Ai, professor, que emoção. Deixa eu chamar ele. Agora ele vai entrar. Já mandei. Agora é só ele aceitar. Vamos ver. Professor Eduardo Roquembar, gente, como eu falei, juiz da 30ª... Aí, professor! Era aí, gente, tá quase aqui. Eu já expliquei. Pronto. Aqui o professor. Agora sim. Que maravilhoso, conseguimos. Patrícia Couto ajudou muito. Claro. Eu falei... Vocês todos ajudaram, só eu que estava atrapalhando aqui, mas agora eu tomei jeito. Imagina, eu falei pra Patrícia, Patrícia, eu vi ela aqui, eu falei, Patrícia, pelo amor de Deus, fala com ele que você tem o telefone. Mas cheguei, gente. Desculpa aí o atraso. Vamos lá, deixa eu te orientar aqui das coisas que eu já falei. Tem várias pessoas entrando aqui. Gente, obrigada. Não vou conseguir acompanhar um por enquanto, né? Ó, aqui o Paulo Basílio agora vai, todo mundo. Expliquei que eu fiz você instalar, inclusive, desculpa chamar de você, mas instalar o Instagram. É verdade. Da acusação do crime de não ter Instagram, eu sou réu, confesso. Mas já aguardo a minha pena. Eu não tenho conta no Instagram. Falei, vai ter que instalar, porque agora não tem jeito. Estamos numa era que todo mundo trabalhando de casa, não tem outro jeito. Quem sabe? Talvez. Olha, eu estou participando hoje sem precisar instalar. Então, uma batalha está vencida. Quem sabe eu não consigo vencer as próximas. Vamos ver. Mas vai ser assim, todo mundo no pompom para conseguir. Gente, prazer. Eu não vou conseguir falar nome por nome, porque está subindo bastante gente aqui. Muita gente aqui, professor querido, o pessoal da Barra Funda, advogados que são do Brasil inteiro estão entrando por aqui, né, pelo Direito News, colegas meus, enfim, pessoas que super admiram o trabalho do doutor, conhecem o doutor de audiência, né, sabe? Eu falei, estava explicando, ó, próximo final do mandado judicial ele vai ter Instagram.
Essa é a Patrícia. Oi, Sheila, tudo bem? Aqui, gente. A Guilhermina, que o doutor também deve conhecer, e Luciana Claro. Cutieri, Eliane Stivaletti, todo mundo lá que está lá no dia a dia, trabalhando na Barra Funda e com uma CLT em duas CLTs em cada vara, vamos dizer, né? Porque 180 juízes mais ou menos, para quem tem substituto. É verdade. E cada um entendendo esse imbróglio de um jeito. Já peguei decisões que falam que é inexigível, teve casos que falaram que era para descontar, mesmo o cara o reclamante estando desempregado e eu juntando carteira de trabalho, mesmo após a decisão do STF. Enfim, a gente tem aqui um problemão na mão, né? E quer entender até o entendimento do doutor. E pelo que o doutor está estudando, enfim, e o caminho que o doutor entende que vai se seguir a partir de agora, né? Principalmente porque é uma decisão nova essa do STF. Eu mesma tenho um processo que o próprio TRT, assim, eu fiz, foi muito engraçado, porque no dia que eu perdi no TRT, falando, não é devido, saiu a decisão do STF. Eu entrei com embargo de declaração e falei, meus amigos, olha, isso daqui é inconstitucional. Tá aqui a carteira de trabalho do cara, não pode descontar. É inexigível. E não tô mandando, estão falando que tem que pagar. E tá difícil advogar desse jeito, né? É difícil advogar dessa forma. Bom, apresentando para quem não conhece, porque tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Porque a gente está aqui pelo Direito News. Professor Eduardo Roquembar Pires, ele é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, juiz do trabalho, titular da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo, lá na Barra Funda, famoso prédio do Lalau. Para quem é do Brasil, conhece pelo menos como o prédio do Balalau. São Paulo a gente já fala mais Barra Funda. E ele está aqui para ceder um pouco do tempo dele, né, para nos ajudar a ter um pouquinho mais de esclarecimento nessa parte dos honorários sucumbenciais advocatícios na área trabalhista, que é um verdadeiro chabu hoje em dia. Essa palavra define tecnicamente a situação do processo do trabalho hoje em relação a isso, né? É um não, em relação a tudo. É isso mesmo. Advoga. É difícil e dinâmico, né? D&D, é difícil e dinâmico. A gente vê uma coisa, daqui a pouco aquilo que parecia estar ali já não está mais, enfim. Mas é muito importante, até ao mesmo tempo que dou boa noite a você, Renata, a todos os nossos amigos, as amigas que estão aqui nos prestigiando, né, para essa conversa. Eu queria agradecer o carinhoso convite que você fez. A ideia é muito boa, o tema que foi sugerido para a gente conversar hoje é muito bom. É muito atual em relação a essas modificações, né, que nós tivemos recentemente, tanto na lei quanto na jurisprudência, e agora no Supremo, que é um marco. Então, para mim, é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande a gente estar aqui conversando sobre isso, e mais do que expor simplesmente, mais do que não tendo a pretensão de ensinar ninguém, mas o debate sempre nos traz novas visões, é muito interessante. Eu sei que vai ter gente muito boa, com questões muito boas, com reflexões muito boas em relação a esse assunto, e com isso eu também espero um engrandecimento da minha própria visão em relação a esse assunto. Mas parabéns, obrigado e parabéns pela definição, pela ideia e pela escolha do evento, que realmente foi muito conveniente, vem muito a calhar na advocacia, na magistratura e no direito como um todo. Eu que agradeço o aceite do convite. Fico muito feliz mesmo. Então, como muita gente já me ouviu em diferentes situações, mas sempre com uma linha mestra,
Tem uma visão em relação a honorários, em relação a processo, em relação a direito, que é sempre bom a gente ter, que é uma visão do dever histórico. Né? Como que as coisas eram, como que elas estão e como que elas apontam. Quando a gente vê um ponto parado no meio da praia, a gente não sabe se ele está se afastando do mar ou se ele está se aproximando do mar. A gente vai saber se ele está se afastando ou se aproximando sabendo onde que ele estava ontem e anteontem. Aí nós conseguimos ver uma trajetória. Então, no direito, é muito importante a gente saber como que a gente estava, de onde a gente veio e para onde que a gente está indo. Em relação a esse tema dos honorários, a gente já vai separar alguma coisa da outra, mas em relação ao tema dos honorários, a gente está falando de processo do trabalho. E o processo do trabalho brasileiro ele é caracterizado por um princípio, por a característica mais forte, que é a gratuidade. Ou seja, o processo do trabalho brasileiro, ele é, acima de tudo, um processo gratuito. Ele foi pensado para ser um processo gratuito. Ele foi pensado para ser um processo simples. Porque, teoricamente, então, os princípios... né, desculpa até te cortar, teoricamente, a pessoa está buscando a justiça do trabalho porque ela trabalhou para comer, né? Então, ela tem que ter o livre acesso à justiça, né? Essa é a base de tudo. E aí, aí é onde dá o chute da cabeça de quem trabalha tanto e que se esforça tanto para manter isso na justiça do trabalho. Fala, poxa, o cara trabalhou para comer e ele está aqui pedindo verba rescisória, né? É bem complicado. Desculpa o corte, doutor. Imagina. Você vai se acostumar que eu dou imagina. Assim, para tentar dar uma... É assim que a gente vai evoluindo. Nesse ponto, assim, você hoje inserir no processo do trabalho brasileiro uma regra de honorários de advogado, eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso, pelo menos não ainda, ele é uma forma de retroação, né? O processo está sendo, de certa forma, modificado, pós-moldado. Então, o processo do trabalho, ele nasceu para ser gratuito, ele foi pensado para ser gratuito, ele foi pensado, aliás, ele foi pensado nos anos 20 e 30 para não ser nem judicial, né? Ele veio a ser judicial posteriormente. Então, tem toda uma história que a gratuidade no processo do trabalho ela é fundamental. Então, o que aconteceu? Com a Constituição de 88, veio a discussão em relação ao artigo 133, o advogado é essencial à administração da justiça. E muito se discutiu se poderia ser essa cláusula uma modificação implícita no processo do trabalho, e dos juizados especiais lá no civil também, mas nosso foco aqui é o trabalhista, e com isso o advogado se tornasse essencial, inclusive, no processo do trabalho, e os honorários viessem a ser aplicados de forma semelhante ao que é no processo civil. Eu acho que o advogado é essencial no processo do trabalho, mas não é porque a lei o diz. Ele é porque o fato o diz. Porque o trabalhador já sabe que tem que procurar um advogado, né? Então a prática acabou transformando isso e a jurisprudência brasileira não reconheceu, não se sensibilizou em relação a isso depois da Constituição de 88. Quem veio a se sensibilizar, e eu acho que a palavra sensibilizar aqui ela não é exatamente a mais adequada, mas quem veio a se preocupar com isso foi o legislador reformador de 2017. Entre 2016 e 2017, esse projeto de reforma trabalhista foi construído, foi pensado, e ele trouxe, entre várias outras coisas que vocês sabem do dia a dia, ele trouxe essa mudança na CLT no artigo 791-A, prevendo os honorários. Vários retrocessos, né? Desculpa. Com vários... Pra quem advoga para reclamante. Desculpa, tem muita gente que do lado... Muita gente do lado contrário imaginou que seria um avanço, né? Mas eu não sei, tenho as minhas dúvidas. Eu acho que do ponto de vista do processo garantidor de direitos, do processo concretizador de direitos fundamentais do trabalhador, encarecer o processo é uma contramão. É andar na contramão da história do início do século XX para cá, são quase 100 anos que nós temos trilhando um caminho,
E agora nós estamos tentando conviver com um retrocesso. É claro que ninguém ignora a importância dos honorários advocatícios para o profissional da advocacia, óbvio. Mas, doutor, aí eu vou até fazer um parênteses. Eu sou advogada trabalhista, eu só atuo na área trabalhista. E aí eu te falo, a minha reflexão, Renata Giacometti, tá? Não acredito que seja da maioria dos meus colegas, mas eu penso da seguinte forma: o reclamante, ele me contrata, ele me paga 30%. O advogado, a reclamada contrata o advogado, né? A empresa contrata o advogado e paga honorários. A gente não trabalha de graça. Não precisava mais desses 30%. Ou desses honorários advocatícios, que seja 10%, não seria necessário. Porque isso, além de tudo, gerou um desequilíbrio. Principalmente porque, normalmente, o reclamante também não paga, né? Para o advogado da reclamada. Só quem recebe é o advogado. E eu sou a que recebe, tá? Eu falo isso, eu sou a que recebe. Quem recebe é o advogado do reclamante. Então, encareceu o processo, tá? Trouxe um retrocesso, porque trouxe medo dos reclamantes entrarem com ação, às vezes de verbas totalmente devidas, e muitas vezes não entram porque, assim, é pavoroso em cima da hora você não ter uma... Às vezes ele tem direito, mas ele tem medo de entrar com um processo, porque no dia, de repente, a testemunha não pode ir, ele perde e ele fica com aquela conta, porque é isso que foi vendido, inclusive, né? Até a gente explicar toda essa decisão. Assim, muita gente deixou de entrar com a ação dos seus direitos, né? Daquele direito que o cara trabalhou, que o reclamante trabalhou para comer, né? Porque o essencial é isso, que também é uma verba alimentar. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu luto, eu sempre falo, gente, eu acho a coisa mais injusta. Nem o CDC, né? Nem o Código de Defesa do Consumidor tem honorários sucumbenciais antes de recurso. Né? Então, se é para a gente ceperização das coisas, né? Para a gente ir para o lado do cível, o CPC, né? O CDC, que seria a parte cível do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele suficiente, ele não manda pagar honorários sucumbenciais antes de recurso. Então, como que a Justiça do Trabalho, que é aquela que tem que cuidar do trabalhador, ela me coloca esse ônus a mais? Eu, Renata, penso dessa forma. Não sei se todos pensam dessa forma, mas é o que eu penso. E aqui era um uma momento que eu visão da precisava advocacia. falar disso, entendeu? Era a live que eu precisava explanar isso para o maior número de pessoas possíveis. Eu sou uma que recebe, mas que eu sou contra. Então, eu posso dizer. É uma visão importante, uma visão da advocacia que chegou no ponto que eu queria só para concluir esse tópico, né? Que a intenção da lei, o que mais parece, é que a preocupação não foi de melhorar o nível socioeconômico do trabalho do advogado. A intenção foi de encarecer o processo e de representar uma implícita ou não tão implícita assim ameaça ao trabalhador que procurasse a justiça, de forma que ele pudesse ter essa ideia de que mesmo com a gratuidade, mesmo desempregado, ele pode sair com uma dívida e, portanto, desestimular o exercício do direito de ação pela pessoa. Eu acho que a grande questão aí foi essa. E aí o fato é que nós estamos com esse 791A vigente, agora em parte, não mais vigente, né? Uma parte dele foi declarada inconstitucional pelo Supremo recentemente, que é a parte, inclusive, mais relevante e questionável desse artigo. O que é interessante chamar a atenção de cara é que nós temos os honorários de sucumbência previstos no CPC, basicamente com o coração no artigo 85 do CPC, um artigo gigante, e nós temos o 791A da CLT, prevendo coisas diferentes. Por exemplo, o percentual. O mínimo no CPC, 20%. O mínimo aqui, o mínimo lá, 10%. O mínimo aqui, 5%. Né? De 5% a 15%, de acordo com o 791A da CLT.
De forma que aqui a gente já começa por uma questão aqui de saber se essa lei ela poderia dispor de forma diferente, né, considerar que o trabalho do advogado, seja ele advogado do autor ou do réu, na área trabalhista, seja menos merecedor de honorários de sucumbência do que o trabalho feito no processo civil, já que os percentuais são diferentes para critérios muito semelhantes, grau de zelo do profissional, lugar da prestação de serviço, enfim, o trabalho realizado pelo advogado como um todo. Então já começa aí uma certa diferença envolvendo a discrepância dos percentuais. Mas tem uma questão mais relevante nessa previsão dos honorários, que é o fato de que o legislador da CLT, ele previu honorários pela sucumbência apenas. O legislador civil do CPC, ele previu honorários não apenas pela sucumbência. É possível alguém não sucumbir e pagar honorários no processo civil. Já na CLT, isso não parece possível pela redação do 791A. Sim. Aí entra a nossa ideia em relação ao termo. Né? O que é sucumbir em um processo judicial? Né? Sucumbir é ter o seu interesse contrariado. Sim. O processo não deu guarida ao seu interesse. O processo rejeitou o seu interesse a favor da parte contrária. Ou seja, você foi, ou quem deve honorários foi, vencido no processo. Na CLT, é esse cara que paga honorários de advogado. Sim. É o vencedor que recebe. Desculpa, o advogado do vencedor que recebe. Sim. E no CPC não é assim. No CPC não é preciso que a pessoa seja vencida para dever honorários de advogado. Eu estou falando da desistência, da extinção sem resolução do mérito, por desistência, por perda de objeto, enfim, que o CPC prevê expressamente que cabem honorários advocatícios com base na causalidade, né? Quem deu causa ao processo, enfim, a doutrina costuma separar isso. Na CLT, não. Então, a princípio, na CLT, nós temos honorários devidos pela sucumbência. Se o processo não tem um vencido, não há honorários de sucumbência. Na desistência, não há vencedor nem vencido. A rigor, na extinção sem resolução do mérito, de uma forma geral, não há vencedores e vencidos. Então, nessas situações, na CLT, no processo do trabalho, não caberia honorários de sucumbência, quando o CPC é expresso no sentido de que cabe, né, pela pessoa que deu causa à própria existência do processo. Certo. Da mesma forma, nessa linha das diferenças aqui, eu não sei como que está em outras regiões, não tenho dados confiáveis para opinar, mas aqui na segunda região, em São Paulo, principalmente aqui na capital, é bem comum que haja uma desistência parcial de alguns pedidos antes, né, geralmente antes até da instrução, né, a partir da fase postulatória, antes da instrução, que haja uma desistência de alguns pedidos visivelmente por estratégia processual, no sentido de deixar o objeto do processo mais globalmente favorável à tese do cliente, né, daquele que está desistindo parcialmente. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Sabe o que onde acontece você muito? Eu, por advogar por reclamante, né, eu vejo o que acontece. O reclamante é demitido, ele entra com a ação e ele tem 300 autotestemunhas. Ele tem para provar. Aí chega no dia da audiência, ninguém vai, todo mundo desiste. Aí o advogado fala assim, meu amigo, você vai perder. Então, assim, não é porque ele não tem o direito. E nem porque o advogado quis colocar mais direito, mas sim porque ele não vai ter o direito sequer de tentar uma confissão da parte contrária com medo, tá? Ou confissão, ou pela prova da própria testemunha da outra parte, com medo de ter que pagar honorários sucumbenciais.
E isso passou a acontecer, porque antes a gente tinha uma maior forma de trabalho. Por quê? Porque a gente tinha como entrar com a cara e coragem e conseguir uma confissão e conseguir arrancar alguma coisa da testemunha. Mas aí é um jogo de sorte, né? O reclamante, ele é muito deficitário de testemunhas, porque todo mundo sai, mas todo mundo, um começa a ter um emprego, outro tem outro emprego, outro tem um emprego, e ninguém vai. E aí a pessoa fica, mesmo tendo feito as horas extras, tendo feito, não tendo recebido, não tendo isso, ela não tem testemunha, ela não tem como provar. E o reclamante fica na mão. Isso acontece. E aqui na pandemia foi pior ainda, porque os processos de audiência, eu tenho audiência de 2018 que ainda não aconteceu, que eu vou fazer essa semana. Quem que vai? É um complicador mesmo, que isso daí existe, a pandemia piorou, mas isso, eu volto a dizer, esse problema da prova inerente ao trabalhador que procura seus direitos, isso vem dos anos 30 do século passado. Sim. É por isso que o processo era gratuito. É Sim. por isso que o processo foi pensado para ser gratuito, por essa, entre outras razões. Aí, lembrando que, obviamente, existem restrições para a desistência. A desistência posteriormente à defesa, ela exige concordância da parte contrária, de forma que é uma via restrita, porque mesmo que tenha, uma vez tendo sido apresentada a defesa, ou recebida a defesa, cabe ao réu concordar com a desistência eventualmente manifestada pelo autor. Se não, a desistência é inviável. O que não exige concordância do réu é a renúncia. Sim. Mas aqui nós temos um problema envolvendo a renúncia, porque a renúncia, como vocês sabem, a renúncia ela soluciona o mérito da pretensão. E se soluciona o mérito da pretensão, ela equivale a uma improcedência, portanto, ela gera sucumbência. E não só isso, né? Ele não pode mais entrar com a ação pedindo aqui para se ele arrumar uma testemunha, não pode mais pedir. Resolve o mérito. Resolve o mérito. Então a renúncia às vezes até se defende, mas é algo que eu não consigo alcançar esse raciocínio, no sentido de que a renúncia manifestada antes da sentença, ela libera o renunciante dos honorários de sucumbência. A meu ver, não, porque ela sucumbe. Né? A parte sucumbe uma vez renunciando. O que pode acontecer é que uma renúncia a direito, da mesma forma que o lado contrário, o reconhecimento da procedência do pedido, sendo em um estágio imaturo do processo, ele pode, e deve, a meu ver, interferir na valoração dos honorários. Os honorários podem ser arbitrados em montante menor, uma vez que o próprio trabalho do advogado não vai durar toda a fase instrutória até sentença. Ele é interrompido antes. Então, uma renúncia, um reconhecimento parcial da procedência do pedido, ela importa, sim, uma sucumbência de quem renuncia, de quem reconhece. Porém, dependendo do momento em que o processo estiver, do momento da renúncia ou do reconhecimento, os honorários podem ser menores do que aqueles que seriam na fase de sentença, após toda a instrução e todo o trabalho do advogado realizado. Mas isentar, nessa situação da renúncia e do reconhecimento da procedência, é complicado, uma vez que nesse caso aí se gera a sucumbência. O processo de trabalho tem uma questão bem particular, que é o arquivamento. Né? O assim chamado arquivamento lá do 844 da CLT, que é a ausência do autor da ação na primeira audiência. Aí o processo é arquivado. Arquivamento, como a gente sabe, não é uma nomenclatura técnica, é uma extinção sem resolução do mérito, de modo que pelo 791A, o arquivamento, pela lógica da reforma, o arquivamento não geraria honorários. Mas o parágrafo 2º quis implicar custas. Né? E nesse ponto, é interessante dizer, nesse ponto, o parágrafo 2º do 844, ele foi validado pelo Supremo. Então, em controle concentrado, essa regra foi declarada constitucional, de forma que eu mesmo tinha sérias dúvidas sobre a constitucionalidade desse parágrafo,
Mas uma vez declarado pelo Supremo e transitado em julgado Aí tem a que engolir. declaração, não tem mais discussão, né? O Supremo encerrou a discussão. Esse parágrafo 2º, ele é expresso. Se a pessoa tem o direito à gratuidade, é beneficiário da justiça gratuita, o processo foi arquivado e ela não tem aquele motivo para comprovar algum motivo para sua ausência, ela vai ter que pagar as custas do processo, o que é condição até para entrar com a nova ação, caso queira, posteriormente. Enfim, essa regra é constitucional. E o arquivamento, é interessante que o arquivamento nada mais é do que uma desistência implícita, né? É o que Sim. acontece, né? O arquivamento, a ausência do reclamante é como se ele viesse e falasse, não quero prosseguir com a ação, eu desisto. Ele simplesmente não vem e a lei diz que aquilo ali extingue sem julgamento do mérito, né? Mas aí nós temos as custas. Na mesma ação direta do Supremo, 5766, o número recentemente julgada, esse parágrafo foi declarado constitucional. O que nos interessa nesse julgamento, e que eu acho que é muito importante de a gente ter em mente, é a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 4º. Sim. O parágrafo 4º do artigo 791-A é o que diz que o beneficiário da justiça gratuita pode arcar com os honorários. Então aqui diz dizia o parágrafo 4º, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Capazes de suportar a despesa, é uma expressão extremamente problemática. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente poderão ser executadas se em 2 anos depois, né, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência. Então aqui tem várias coisas. E a gente ainda está nebuloso nessa parte do como declarar insuficiência. Até o STF falar que, ou alguém falar, né, que a carta vale, a gente tem que ficar juntando declaração de imposto de renda, a gente tem que juntar carteira de trabalho. Aqui a coisa está bem, ainda bem complexa, né? Porque... a questão é, uma vez deferida a gratuidade, que daí o que acontece é que muitas vezes a briga foi antecipada, né? A briga fica para deferir ou não a gratuidade. Daí é o motivo de tantas defesas hoje em dia impugnarem o requerimento do reclamante de concessão da gratuidade. Mas uma vez deferida a gratuidade e a pessoa sendo condenada nos honorários da sucumbência, vejam só, o que esse parágrafo 4º dizia é que titular da gratuidade, ele paga a sucumbência. Porque no processo do trabalho, geralmente a gente tem uma sequência de pedidos, a parte acolhida gera rendimentos ao autor da ação, e esse rendimento pode ser usado para pagar os honorários advocatícios. Essa questão que o Supremo digamos assim, considerou inválido do ponto de vista constitucional. Digo eu, ainda bem, porque sendo beneficiário da justiça gratuita, me parece que a justiça deve ser gratuita. Né? E não você simplesmente impor custos a quem se sabe que não pode pagar custos. Mas aí alguém diz, mas espera aí, existe a condenação aos honorários de advogado? Existe. Não é porque ele é beneficiário da justiça gratuita, então ele não é condenado. Não, ele é condenado nos honorários. Por quê? Porque os honorários são de titularidade do advogado. O advogado trabalhou. Então, tem que arbitrar os honorários. Então, vai vir o arbitramento na sentença. Mas aí, ele será exigível apenas se, decorrido um determinado prazo, a situação de pobreza da pessoa desaparecer. Sim. O que a lei falava, o 791-A, é que se houvesse créditos capazes de suportar a despesa.
Aí tinha gente defendendo que assim, o cara pelo processo ele ganhou 500, os honorários são 490, então os créditos são capazes de suportar a despesa, portanto dá 10 para ele, o restante é honorários. Eu tenho ação que o cara perdeu 80 mil, a ação era de 80 mil, foi improcedente e... Não, a ação, ele ganhou uma parte, só que a parte que ele perdeu era maior, né? Essa coisa de faltar testemunha. E aí ele recebe 50 e ele deve 80. Olha que loucura. Pois é. Aí o crédito nem era capaz, brigando, né, de suportar a despesa. Eu tô brigando. É uma situação muito complicada que me parece que agora o Supremo vai, com essa decisão aí, resolver, acredito que de uma forma bem racional. O que é interessante é assim, como que ficou o sistema então? Ficou o sistema do CPC. Você tem uma sentença, o autor é beneficiário da justiça gratuita, ele é condenado nos honorários, mas se foi deferida a justiça gratuita, enquanto perdurar aquele estado, ele não vai ser acionado pelos honorários. Isso que significa, ele deve, mas não é o crédito exigível. Sim. A exigibilidade é suspensa. A questão aqui é por quanto tempo? Porque o tempo dos 2 anos que ficava suspensa a exigibilidade, esse tempo está previsto, ou estava previsto, no mesmo parágrafo 4º que o Supremo declarou integralmente inconstitucional. Então, esse prazo de 2 anos, ele, mais apropriadamente agora, ele passa a ser 5, porque é o período que o artigo 98 do CPC prevê. A suspensão de exigibilidade aqui, ela existe de forma integral, do jeito que sempre existiu no processo civil, e ela fica nessa condição de suspensão de exigibilidade por 5 anos, de acordo com o CPC, e não 2, de acordo com o 791A, parágrafo 4º, que foi declarado inconstitucional. Aí muda um pouco de figura, né? Mas, atento ao que tem ocorrido na prática, e é muito que tem ocorrido na prática, que às vezes acontece, eu não sei se é uma questão de agenda e tal, que os escritórios mantêm aquilo lá, a sentença, digamos que de improcedência, transita em julgado. Tem honorários e tem suspensão de exigibilidade. Passado 1 ano, às vezes 1 ano e meio, aí começa o peticionamento. E o peticionamento é no sentido de oficiar para a Receita Federal para pegar a declaração de imposto de renda do autor para ver se a situação dele mudou, para ver se a situação dele se alterou de forma a excluir o direito à justiça gratuita. Uhum. Não é esse o espírito da lei. O espírito da lei é que a parte credora tenha notícias de que a situação do autor devedor dos honorários mudou. Não é, ele não tem que movimentar a máquina judiciária para isso, é ele que tem que ir atrás. Senão vira investigação, né? Senão vira investigação, é aquela coisa. Olha, vamos ver aí como é que tá, vamos consultar não sei o quê, vamos dar uma olhada. Não é bem assim. A ideia, pela lei, é que o credor comprove. Concordo. Né? Aí dirão, mas o credor pode comprovar por meio da declaração de imposto de renda. Certo, mas em processo a gente comprova o que foi alegado. Então é preciso alegar. Ou seja, transitou em julgado a sentença, meritíssimo juiz. Foi deferida a gratuidade lá na fase de conhecimento e tal, não sei o que, não sei o que. Muito bem. Tem 1 ano e meio que passou. O autor ganhou na loteria, saiu no jornal a foto dele aqui, comemorando, na porta da lotérica e tal, eu quero os honorários. Ou então, ele está tocando uma empresa, um ramo muito rentável, e ele certamente está andando com um carro diferente, um carro mais caro, enfim. Em sinais externos que dizem que a situação financeira dessa pessoa mudou. Portanto, eu quero executar os meus honorários. Lembrando que a titularidade desse peticionamento não é do réu, mas sim do advogado em nome próprio. Que é o que vai receber, né? Não é o réu que vai receber. Essa parte da execução aí é o advogado em nome próprio. O que já chama atenção até para outro trecho aqui da regra, que trata da não compensação entre honorários. Os honorários do advogado do autor não se compensam com os honorários do advogado do réu, porque os credores e devedores são todos diferentes, né? O autor recebe honorário, o autor deve honorários para o advogado do réu, o réu deve honorários para o advogado do autor. São 2 relações
superpostas aqui, então não tem compensação de uma coisa com a outra. Então esse pedido para execução depois dos honorários, ele é feito em nome do advogado e deve ter um começo, uma alegação específica, um começo de prova, um começo de indícios que permitam entender que mudou a situação da pessoa. A partir daí, ó, ele vai conseguir pagar porque ele era pobre, mas não é mais. Então, essa seria uma questão importante aí para o pedido de Até veio uma execução. dúvida aqui, doutor, que eu achei interessante, ó, do doutor Rodrigo, tá? Não o conheço, não sei se ele é de São Paulo, pode até se manifestar aqui. Ele falou assim: estou pegando diversas decisões, inclusive do TST, não apenas suspendendo a exigibilidade, mas sim isentando por completo o pagamento. Essa é a melhor interpretação? Isentando por completo o pagamento, essa previsão de isenção do pagamento, ela diz respeito às custas, né? As despesas processuais não advocatícias. O beneficiário da justiça gratuita, ele tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, ele tem direito à isenção do pagamento dos honorários periciais, que também foram tratados no acórdão do Supremo, mas essa parte aí tem que ficar para uma outra hora. Mas uma parte das despesas processuais, do custo indireto do processo, são os honorários do advogado. Em relação aos honorários de advogado sucumbenciais, tecnicamente não existe isenção. Existe condenação, porque vejam, quem é isento não é condenado, percebe? Se a isenção é um fator que você analisa antes da atribuição. Então, quem é isento não é condenado. O que acontece com as custas, no caso do beneficiário de justiça gratuita? É dever do juiz dizer quantos são as custas. Mas com a declaração de isenção, ele não condena a parte a pagar. Ele declara a isenção. Com os honorários, seria a mesma coisa. A parte fica declarada isenta. Mas isso tecnicamente não existe. A questão aqui seria a condenação, a constituição de uma obrigação, e essa obrigação tem a sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode cobrar. Eu sou titular de uma condenação. Eu advogado, na hipótese, né? Eu sou titular de uma condenação. Eu tenho um crédito a receber, mas é possível que eu não venha a receber, porque a priori esse crédito está suspensa a exigibilidade. Sim. Então, eu só poderei cobrar se e quando essa exigibilidade deixar de ser suspensa. É claro que isso não pode ficar assim para sempre, por isso que a lei prevê um prazo para que isso acabe. Né? Agora, o que é interessante também, aproveitando a pergunta do colega, é que se uma dívida, se uma obrigação tem a sua exigibilidade suspensa, prazo de prescrição não corre. Né? Então, você tem o prazo, a priori, o prazo de cobrança dos honorários advocatícios, aí seria o prazo da condição, que é delimitado, né? E quando decorrido o prazo, né, o prazo de prescrição eventualmente pode começar a correr para a cobrança de dívida. Enquanto a obrigação for inexigível, tiver na vigência da declaração de inexigibilidade, não se pode cobrar que a pessoa movimente o aparato de cobrança do judiciário, portanto, não se pode aplicar prazo prescricional enquanto perdurar essa situação. Acho que seria isso, né? Em relação a isso, não é isenção. Ele falou, vou melhor dizer, ao invés de suspender a exigibilidade, deixa de condenar o autor na sucumbência. Eu acredito que foi essa... É assim, né? Cada um é aquela coisa, né? Que eu falo. Aqui na Barra Funda a gente tem 180 CLTs, né? Nas TST também tem várias. A rigor, assim, o que a lei manda fazer é condenar e suspender a exigibilidade, né? Essa que é a princípio é essa que é a regra, em relação aos honorários advocatícios. Em relação a outras despesas processuais, isso daí eu saliento. Em relação a custas, em relação a honorários periciais, em relação a emolumentos, quem tem justiça gratuita deferida é isento. Em relação aos honorários de sucumbência, ele não é isento. Ele é condenado, porém, a exigibilidade é suspensa. Né? O regime legal, no princípio, é esse.
Aí aqui tem uma outra pergunta, né? São perguntas assim meio que da gente tentando pensar juntos, né? Na verdade, com o que o senhor acha, né? Com a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, os critérios dos julgadores para a concessão, calma, dos benefícios da justiça gratuita tendem a ser mais rígidos? Foi a Girlane que fez essa pergunta. Você acha que vai ficar mais criterioso, né? O juiz vai ficar com mais critérios para conceder os benefícios da justiça gratuita agora? Isso é uma coisa que muito se fala, tá? Eu escuto em muitas lives, inclusive, referente a isso, né? Que agora, porque a gente está assim, né, numa época de novos juízes, né? Que são muito lei, e, enfim, e bom, não tenho aqui, não sou eu que tenho aqui que falar essas coisas, mas assim, de fato que acaba afunilando um pouco mais. E aí a pergunta dela é bem compatível até com o que eu ando estudando e ouvindo, né? O quanto isso vai se tornar rigoroso para realmente dar aquela forçadinha para ter um medo de entrar com uma ação para não pagar sucumbência, entendeu? Olha só, eu acho que a pergunta se justifica, claro, do ponto de vista de advogado, como é a Girlane, inclusive. O que acontece aí? Primeiro uma resposta mais técnica. Eu diria que isso é subjetivo demais, depende muito da própria predisposição de quem julga. Né? Quer dizer, quem analisa os benefícios da justiça gratuita depende muito, porque eu tenho uns bons anos de magistratura antes da reforma, portanto, antes dos honorários advocatícios, antes de tudo isso. Quando tudo era bom. Lá no começo, como se fala de vez em quando tudo aqui era mato, mas não é tanto assim. Não, porque eu era também isso dessa época, Excelência. E assim, olha, era tão melhor para advogar. Mas olha só. Inclusive, o fórum era mais feliz. A gente tinha ainda refeitório lá embaixo. O que acontece naquela época, eu conversava com juízes, inclusive naquele restaurante que tinha lá no térreo, às vezes eu ia conversar com juízes. Durante o almoço a gente conversava e tinha um cara que falava assim: o que você acha sobre a concessão de justiça gratuita? Eu sempre parti do pressuposto, que eu já expus aqui no começo, inclusive, de que o processo trabalhista ele foi pensado para ser gratuito. Se ele foi pensado para ser gratuito, se ele vem numa esteira histórica de gratuidade, de simplicidade, então, para eu remar contra essa maré, eu preciso ter um elemento muito firme em contrário. Ou seja, a regra é a justiça gratuita. A denegação do benefício é a exceção. Essa é a minha postura. Sempre foi. Agora, na vigência da lei antiga, e nesse almoço com amigos, depois de comentar a rodada do fim de semana, a gente entrava no outro assunto, a pessoa falava diametralmente o oposto. Grandes amigos meus, eu não estou falando mal, eu estou dizendo que tem entendimentos diferentes. E aí tem gente que me falava: não, de forma alguma. A Constituição diz, no inciso 7.4 do artigo 5º, que é o direito fundamental à assistência judiciária gratuita a quem comprovar a insuficiência de recursos. Logo, o colega fazia uma leitura, uma interpretação, de que era o contrário. Ou seja, se a pessoa não comprova a insuficiência de recursos, ela não merece a gratuidade. Então você vê, naquela época, com a lei ainda muito mais sedimentada historicamente, por décadas, a gente tinha interpretação completamente disforme, né? uma completamente contraditória. Hoje em dia, mais ainda. Então eu acho que isso é muito subjetivo. Eu diria que pessoas como eu, que interpretam como eu sempre interpretei, não serão afetadas com essa declaração de inconstitucionalidade no que diz respeito à concessão de benefício de gratuidade ou não. E diria que pessoas como esse meu amigo, saudoso amigo, que já tinham uma interpretação mais restritiva
da concessão da gratuidade, vão continuar tendo. Se isso foi pelo Só que acordo agora ou só vai não, ter respaldo é difícil legal, de né? saber. Agora, tem uma segunda questão aí envolvida também nessa pergunta, que diz respeito justamente à eficácia desse acórdão. E aí eu diria que sim, eu diria que muita gente que já tinha um entendimento restritivo, agora, sabendo que os honorários terão simplesmente a sucumbência com Sim. exigibilidade suspensa, eu diria que sim, eu diria que a pessoa ia retroagir um passo, porque na verdade isso é voltar um passo atrás, né? Então deixa eu ver se tem justiça Para mim, gratuita são vários passos mesmo, atrás. né? Então, eu acho que é assim, vai depender muito. Continuamos tendo aquelas 180 CLTs lá no prédio, porque é muita diferença de interpretação em relação a isso. Muitas delas respeitáveis, inclusive. Aqui a minha sócia fez uma pergunta que eu achei super interessante, mudando até um pouquinho aqui o quadro. O que o doutor acha, assim, no caso de entrar com recurso, quando entra na parte recursal, se o senhor acha que vale o aumento do percentual dos honorários sucumbenciais? Ah, tá. Boa. É uma oportunidade de falar dos honorários, digamos assim, póstumos, né? É, Porque os honorários de sucumbência, eles podem ser fixados, eles são fixados na sentença. Depois eles podem ser majorados na fase recursal e depois eles ainda podem ser estabelecidos na fase de execução. O CPC é expresso nessas três fases. Então você tem honorários de sucumbência, você tem a majoração prevista em lei na fase recursal e você tem os honorários previstos na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença, nos embargos à execução, nos embargos na impugnação ao cumprimento de sentença. O que acontece com a CLT? Nos termos do 791A, quando a gente fala sobre a base de cálculo dos honorários, que na verdade é aquilo que se chama de hipótese de incidência, nós temos aqui a base, aqui, sobre a percentagem, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, esses são os honorários da fase de conhecimento. Proveito econômico obtido, que basicamente dá na mesma, mas enfim, pode ser para o réu, né, o proveito econômico de não gastar, porque econômico é no sentido mais amplo, ou sobre o valor da causa. São as três hipóteses de incidência dos honorários de sucumbência no processo do trabalho, sim. as três ligadas à sentença, a primeira instância. Então aqui ficaram de fora as aplicações dos honorários na fase recursal, isso responde à pergunta da nossa colega, Uhum. e aproveito, também na fase de execução, com exceção dos embargos de terceiro, que são ação própria, autônoma, em fase de conhecimento. Né? O embargo de terceiro é uma ação possessória, a rigor. Então, os embargos de terceiro, eles teriam incidência de honorários de sucumbência naturalmente. Mas a questão da execução e da execução resistida, o CPC fala, a CLT não. O que a CLT falou? Lá no finalzinho, no parágrafo 5º, que são devidos os honorários na reconvenção. Então a Que é uma CLT foi muito operação, expressa, ela deu três teoricamente, ela hipóteses de mesma. incidência e aumentou uma. Né? Aquela só foi expressa, também uma coisa aqui, não esqueçam, cabe na reconvenção. Ela poderia ter falado, cabe no recurso, cabe na execução, cabe nos embargos da execução e na impugnação ao cumprimento de sentença. Ela não falou nada disso. Então, a rigor, no processo do trabalho, sentença de primeira instância, reconvenção, que a rigor é julgada na mesma sentença, a reconvenção que foi dada expressamente. E também entendo que, pela característica da ação de embargos de terceiro como ação de conhecimento, caberia honorários advocatícios pelo mesmo caput do artigo 791A. Por aí você vê que a intenção do legislador é realmente afunilar a distribuição de ação, né? Conseguiu, né? Conseguiu. Nós tivemos uma Conseguiu, mas redução eu das acho que isso já ações, está mudando. né? Eu vejo isso já, as pessoas já perdendo o medo de entrar com ação. Agora acabou a pandemia, porque assim, foi tudo muito junto, né? Veio a nova lei, todo mundo com medo durante um tempo, aí entrou a pandemia, tudo parou. Eu tô vendo um movimento de efetivamente ter um pouco mais de distribuição, apesar da fórum ainda ser um cemitério, né? E uma coisa muito triste ir ao fórum hoje em dia. Fui até visitar o doutor a semana passada, eu fiquei com o coração apertado de ver o fórum daquele jeito,
porque eu mesma não frequentava desde março de Ah, tá muito 2020. diferente. A diferença é gritante. Mas eu diria que tem um movimento assim que, se a gente olhar para números brutos de processos distribuídos, houve queda e houve queda relevante. Radical. Mas muito mais houve efeito, não proibitivo, mas aquele efeito de desestímulo entre trabalhadores que possam ser considerados de renda média ou alta. Sem Esse dúvida. E pessoal que aí teriam ficou, direito. esse pessoal ficou muito reticente, né, na hora Sem de entrar com dúvida. ação, a E o que é ponto um que as pecado, ações que eu porque eles não recebo deixam de ser hoje, empregados, né? Eles não deixam de ser empregados, eles não deixam de ter direitos. Só que eles não são hipossuficientes. Então, eles deixaram de pedir os direitos que eles têm, que eles têm com medo de não ter testemunha, porque essas pessoas têm mais dificuldade ainda de ter testemunha, porque a testemunha dele é outra pessoa que ganha 40, 50 mil reais e que tem medo de ser punido e perder o emprego, né? Numa próxima empresa ou nessa empresa, e aí se complica tudo, porque é um mundo muito pequeno. Essas pessoas viram o direito dela tolhido na raiz. Eu sou bem radical. essas... Eu, como advogada, eu posso ser radical no que eu falo, doutor. O senhor não é obrigado a concordar. Nunca, ninguém é. Mas a questão é que esse tipo de processo de trabalhadores que possam ser considerados de média renda, alta renda, esses processos rarearam muito mesmo. Processos que às vezes a pessoa tá postulando o próprio vínculo, né? Como acontece no caso de médicos, que a minoria dos Pejotização, médicos né? é contratada por CLT. E hoje, o problema é que o vínculo do médico com hospitais, o Supremo também andou enfrentando essa matéria, e essa matéria se tornou um pouco mais complexa e, do ponto de vista do autor da ação, um pouco mais arriscada. E então, nesse sentido aí, a tal da PJ, né, da pessoa É uma jurídica que pejotização, emite nota né? fiscal e tal. Então, esse pessoal aí deu uma retraída. Ainda tem. Pessoal de Chegam ações TI, assim, mas perto do que acontecia antes, a redução foi drástica. médicos, pessoal de TI, Advogados. publicitários, são áreas que a pejotização é assim, regra geral, né? Não é a CLT que é a regra, isso basta militar na Justiça do Trabalho para saber. Aí aqui, ó, tem alguém perguntando: cabe a aplicação do parágrafo 16º do artigo 85 do CPC para honorários de sucumbência devidos ao advogado na reclamada? Juros desde o trânsito em julgado. Aí ele colocou entre parênteses. Eu não estou com o CPC aberto para Eu poder. estou vendo aqui, parágrafo 16, né? Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Acho que Olha, o doutor também nunca se deparou com isso. na verdade, eu já tive casos em que eu arbitrei os honorários de sucumbência do advogado da reclamada em quantia certa, porque o valor da causa ou o valor de proveito econômico era irrisório e aí não daria, sei lá, R$ 20 de honorário de advogado. Então a gente aplica esse parágrafo 16, sim, como sombra do 791A na última hipótese. A questão é que aplicar esse parágrafo 16 aqui, se eu entendi bem, a pergunta do colega seria se ele é aplicável em relação ao critério de aplicação dos juros, né? Isso. Em relação ao critério de aplicação dos juros, se não aplicar a partir do trânsito em julgado da decisão, vai ser muito pior. Quer dizer, eu diria que um dos piores critérios para o advogado aqui seria aplicar a partir do trânsito em julgado da decisão. Porque o mais centrado aqui seria a meu ver, seria uma similitude com o arbitramento do dano moral, que também é uma quantia certa arbitrada na sentença. E é a partir da decisão. Então, eu diria que os honorários, digamos, o juiz arbitrou R$ 1.000 na sentença. 6 anos depois, aquela sentença transitou em julgado. A partir do trânsito em julgado, conta os juros da mora. É isso que Aí o não parágrafo dá, 16 né? está falando.
É isso que ele está falando. Quer dizer, se não fosse isso daqui, teria que contar a partir da própria decisão. O problema é que a CLT não tem regra sobre isso. Né? Então, fatalmente, esse parágrafo 16 aqui, a meu ver, é, É o sim, aplicável aplicável. subsidiariamente, né? Ele vai 769. ser o critério. Vai ser o critério. A gente tem que dançar conforme a música, gente. É triste. Bom, mas eu ainda continuo contra isso, mas eu não vou fazer o quê? Tá lá e a gente. Não tem como. A música, a gente não toca música, né? Alguém diria já. Né? A gente não toca música, Exatamente. A a gente não gente só toca dança. música. Vai variando de governo para governo, né? Então, enfim, vamos embora que a gente tem que trabalhar, né? Aqui. É verdade. E, gente, Eu vocês têm acho mais que da alguma minha dúvida? parte, Aí seria mais se alguém eu tiver mais alguma dúvida, que eu acho que foi assim super esclarecedor. Aí teve gente comentando aqui, eu já falava em off de 180 CLTs, eu nunca tive coragem de falar. Aí lá vem a Renata escancara. Mas esse em off aí todo mundo já ouviu também, então não tem problema. A Patrícia falando parabéns para a live. Patrícia Couto, que é sempre um doce. Ela é minha amiga de Patrícia, obrigado pela força para coração. eu entrar, para eu achar aqui esse caminho aqui, porque eu acho que eu estava indo lá para Barra Funda de novo e acabei achando o caminho certo. Obrigado. E eu também super agradeço a ajuda, porque eu assim, Patrícia, pelo amor de Deus, é teu telefone, ajuda. Ela foi lá. E nossa, não. E fora que assim, é uma amiga ímpar, além de ser uma advogada também ímpar, e eu adoro a Guilhermina, todo mundo que está aqui, gente que eu não conheço, a Estivalete, a minha sócia aqui, Sabrina. Tem gente entrando ainda na live. Legal, Gente, ó, vai pegar o happy hour agora, depois. Vai ficar vai bom, ficar tá gravado, chegando bem na hora certa. gente, vai ficar gravada, é só entrar aqui no perfil e vocês vão poder assistir essa live que foi demais. E eu só queria saber se vocês têm alguma última pergunta, até para eu poder liberar o professor, né? Afinal de contas, já são 9h10 da noite. Falei Paty, vai demais, né? ficar gravado. Entendi. Hã? Falei demais, entendi. Não! O doutor, se o doutor quiser ficar aqui Passou um até 6 pouquinho os horas da minutinhos. noite, eu super aceito. Eu só respeito o horário da pessoa, porque o meu eu tô aqui. Eu adoro, eu fico no papo. Passamos minutinhos aqui, mas foi pouco até que conseguimos tratar do assunto. Eu, por mim, eu adoro ficar na live, batendo papo, eu fujo, eu volto, eu mudo de assunto e vou embora. Aí, ó, a minha sócia, a Renata é quem fala muito. Aqui, Joelza, eu vou falar para você. Me manda, por favor, essa pergunta no privado, porque não tem nada a ver com o tema, tá? E o Cleiverson, que também tinha feito uma pergunta, eu peço para vocês me mandarem no DM, que assim eu respondo para vocês, tá? São dúvidas que são fora daquilo que a gente está dentro do tema, então a gente não tem como responder por aqui, tá bom? Obrigada, Adriane. Conheci ela no final de semana passada em Brasília, uma advogada linda, que agora virou uma grande amiga. Todo mundo falando que aprendeu muito, todo mundo ganhou vários fãs, professor fora da Barra Funda. Ó, irmã do professor chamando irmã do professor aí, ou chamando de lindo. Ela vai me cobrar depois, mas tudo bem, depois eu falo com ela. O seu irmão, É porque eu minha não irmã vi. mesmo, acho que a minha irmã estava assistindo. Eu não vi, como eu não estou conseguindo assistir a ver os nomes, porque tem bastante gente entrando, gente falando parabéns, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu fico, não dá para ver todo mundo. Mas ela viu o sobrenome, aí é Cíntia, pronto. Então, Cíntia, seu irmão está de parabéns. Foi uma ótima live, todo mundo gostou, foi uma live que se manteve aqui na quantidade, só está crescendo o número de pessoas aqui interessadas. Eu que agradeço, gente, muito bom. Muito bom para mim também. Eu agradeço demais ter aceitado o convite. Quero fazer outras. Ó, acompanha a volta da relatora. Mais uma pergunta.
Tem uma pergunta de fim. Dá para aplicar o parágrafo 9º do artigo 85 do CPC em processos de pensão mensal vitalícia e limitar os honorários de sucumbência? Obrigado, doutores, e parabéns pela live. O parágrafo 9º do 85 do CPC, ele fala justamente na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas mais 12 prestações vincendas. Isso, a meu ver, é aplicável em ações de indenização por acidente do trabalho que fixam pensão mensal vitalícia. Então, aqui, por quê? Porque a rigor o 791A da CLT, ele fala que a base de cálculo dos honorários é sobre o proveito econômico. O proveito econômico na pensão mensal vitalícia, como ela é vitalícia, o proveito econômico ele é indeterminável, a priori, na data da sentença. Né? Quer dizer, a pessoa pode viver mais a quantidade de anos incerta, então o juiz não tem como fixar isso. O que o CPC faz de forma sábia até é criar um critério. Pega as atrasadas, mais 12 das que vão vencer para frente, soma e inclui os honorários de sucumbência em relação a essa base de cálculo. Ou seja, para responder sim, esse parágrafo é aplicável no caso dessas ações que pedem indenização por acidente do trabalho. Só um PS aqui, gente, que porque às vezes eu comento isso também, alguém falou em comentar em off, às vezes eu comento isso em off, então deixa eu comentar em on agora, que seria justamente esses pedidos de indenização, de dano material, pensão mensal vitalícia. Gente, pensão mensal vitalícia é vitalícia. Então não tem data. Não põe data. Gente, pelo amor de Deus. Considerando o IBGE, porque daí a pessoa vai lá e traz a expectativa, aquela tabela do IBGE, é a coisa mais linda. Mas aí faz lá, eu quero a indenização, fala pensão mensal vitalícia até os 72 anos. Não é até os 72 anos. Vitalício é vitalício, gente. É então, até morrer, quando gente, a pessoa pode durar até 90, 100 anos. Exatamente, hoje a expectativa de vida tem aumentado. Então, o que a jurisprudência tem entendido nesses casos é que o pedido foi limitado, e aí o deferimento fica limitado ao pedido quantificado. Se a pessoa pediu a pensão até 72 anos, ela chamou de vitalícia, mas ela pediu até 72 anos, então a sentença vai ser limitada até 72 anos. Na hora de quantificar a parcela paga em parcela única, isso limita o crédito. Não é só um pós-escrito aqui, só para chamar atenção em relação a isso. É uma ótima dica para o pessoal aqui, porque é uma verdade. Ó, até porque assim, eu escuto muito disso. Ó, eu tenho que fazer um último comentário. Foi uma pergunta maravilhosa essa, né? Para fechar a live, inclusive. Mas aqui tem a Alessandra Caligares. Doutor Eduardo é top, melhor chefe. Minha assistente, olha só, tá trabalhando até agora, que para ela provavelmente é trabalho isso, né? Eu não podia deixar de falar, né? Um comentário tão carinhoso, a gente não pode deixar passar. Ela é muito gente fina, me ajuda muito, inclusive, durante o dia a dia. Gente, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer imenso conversar aqui com vocês, foi ótimo. Fico à disposição, caso não tenha ainda haja alguma aresta aí para parar, mas agradeço muito a presença de todo mundo. É uma alegria enorme para mim, Renata especialmente. Mais uma vez, obrigado pelo convite tão especial. Vai ser convidado muitas vezes, doutor. Se prepare. Vamos ver, a gente se vê numa próxima. Tá em análise, tá em análise. Tá em análise. Vamos lá. Insistência, vamos fazer a barra funda. Nossa. Todos os advogados lá. Queremos o Instagram do doutor Eduardo. Sei não. Quem sabe? Obrigada, professor. Gente, mais uma vez, vou falar. Tá gravada, porque muita gente entrou aqui. Ó. Por favor, lives. Teremos outras, com certeza. Eu já conversei com o doutor Eduardo. Vamos fazer várias. É gostoso, é sempre conhecimento, passar conhecimento, é uma troca de ideias muito,
muito enriquecedora para todo mundo. Eu, pelo menos, amo fazer isso e dou meus palpites, minhas alfinetadas como advogada. E tenho só a agradecer ao doutor por ter cedido o seu tempo em família, tempo enfim, né? Seu tempo de amanhã. A gente vai lançar uma série de lives agora para jovens advogados, formandos, recém-formados, gente que ainda está fazendo prova da OAB. Gente, fique atento, sigam a gente, curtam aqui as nossas lives, assistam, são todas grandes aulas e mandem DM, mensagem e a gente vai conversando para poder esclarecer também para vocês que estão saindo da faculdade ou que estão aí começando no mercado de trabalho. Também é um público que a gente está querendo ajudar para vocês poderem entrar no mercado de trabalho da melhor forma possível. Certo, professor? Certíssimo. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Eu vou encerrar aqui.